gravar. Muito bom. Agora Ah, eles lembraram-me, é para gravar, eu tá? também me esqueço. Eu também me esqueço. Ehm, então, ele em alguns mitos, este Orfeu aparece como filho de Apolo e noutros mitos aparece como filho de um rei da Trácia, sendo que a Trácia é uma zona, ou era uma zona na Grécia, de onde vinham, dizem que era a zona mais musical, onde vinham muitos músicos, onde se praticava muito a aprendizagem da música e a prática musical. Portanto, a verdade é que ele é criado nessa zona, independentemente do pai dele ser um rei da Trácia ou ser Apolo. A mãe dele é sempre apontada como a mesma, uma das 9 musas protetoras das artes, e é Calíope, que é a musa que inspira a poesia. No fundo, poderia ser uma musa que poderia inspirar Camões para escrever os Lusíadas, porque ela inspira a poesia épica. E, portanto, ela, no fundo, acaba por passar também ao seu filho algumas características de composição e de declamação que lhe são úteis, porque ele realmente torna-se, independentemente do pai ser então Apolo ou um rei, torna-se um dos grandes cantores e poetas, e toda a gente quer a ajuda dele. Inclusive, há um mito em que ele entra, que é o mito dos argonautas, e que fala de como ele foi muito útil aos argonautas, que era um grupo de navegadores que passa por uma série de problemas, assim, problemas mesmo graves, mas eles conseguem sempre ultrapassar todos os problemas. E o Orfeu foi essencial, porque ele, quando tocava a sua lira, que é uma espécie de harpa, ele conseguia trazer harmonia para qualquer conflito, conseguia adormecer as criaturas mais terríveis, conseguia mudar os pensamentos das pessoas mais contraditórias ao caminho dos argonautas. Portanto, ele consegue sempre encontrar soluções e, portanto, ele, com a sua música, com a sua arte, com a sua beleza que traz ao mundo, ele consegue mudar o mundo efetivamente. Então ele traz luz, de alguma forma. O nome dele é super, super ajustado àquilo que ele faz. E é giro porque ele tem esta lira que vos falei, que é um instrumento, é uma pequena harpa, que normalmente tem 7 cordas, mas a dele tinha 2 cordas a mais, e portanto fazia uma grande magia. Esta harpa dizem que lhe foi oferecida por Apolo, logo no início, da sua vida, portanto havia de facto uma conexão com este Deus, independentemente dele ser realmente o pai dele ou não. Então, Orfeu, quando volta dessa sua viagem com os argonautas e depois de muitas peripécias, ele no fundo aproxima-se, e apaixona-se. Ele há várias mulheres que não lhe interessam, todas as mulheres estavam muito interessadas nele, ele não estava muito interessado em nenhuma em particular, até ter encontrado uma ninfa que é Eurídice e apaixona-se muito e perdidamente por ela e decidem casar-se. Não havia nada contra o casamento e, portanto, eles casam-se ao ar livre, num prado, e no dia do casamento o que acontece, eles muito felizes, muito, muito contentes com a boda, acontece é que Eurídice é picada por uma serpente venenosa no seu calcanhar e morre na hora. Isto é muito trágico para um dia de casamento, mas efetivamente é assim que a história é contada. Há quem diga que ela estava a fugir dos avanços de um pastor, há quem diga que ela estava com as outras ninfas no bosque no dia do casamento e que isto acontece. Bom, o que é certo é que estavam num prado, se estavam num casamento ao ar livre, a possibilidade de uma cobra picar alguém é grande, portanto, isto foi o que aconteceu e ela efetivamente cai por terra morta e ele fica completamente louco, completamente despedaçado. Como é que isto podia estar a acontecer? Ele que nunca tinha pedido nada, de repente ele faz um pedido que é: eu quero ir resgatar a minha mulher. E nós já percebemos que quando uma pessoa morre neste universo da mitologia greco-romana, eles vão sempre para o mundo de baixo, para o Hades. Então já estamos aqui a perceber com quem é que ele ia ter que ir falar, certo? Com o casal reinante do submundo, com Hades e com Perséfone, a sua mulher. Mas nem toda a gente pode entrar no submundo. Nem mesmo um grande poeta, ou um grande cantor, ou um grande músico pode entrar de espírito leve, de ânimo leve, porque as tentações e as tentações de ficar preso lá são grandes. Já sabemos, até Perséfone quis ficar. Portanto, para ele poder entrar, ele prepara-se mentalmente para efetivamente passar por algumas provações. Ele sabe que não pode comer nada e ele decide levar consigo a sua lira, porque
Nas portas do Palácio de Hades tínhamos um cão de guarda. E que cão de guarda? Temos Cérebro, o cão de 3 cabeças mais feroz e o grande guardião do submundo. E passar por ele não era tarefa fácil, então ele já se prepara e leva a sua lira consigo, porque ele sabe que consegue adormecer até as criaturas mais vis da Terra. Portanto, ele pensa: eu vou conseguir efetivamente ultrapassar este desafio. Que realmente, quando começa o caminho, a descida, há várias tentações, há tentações de. Às vezes algumas almas passavam por ele e pediam-lhe ajuda, pediam-lhe para apanhar coisas que estavam pelo chão. A tentação de ajudar era grande, mas ele sabia que tinha que se manter focado e, portanto, ele continuava, ele ia tocando para apaziguar e todos paravam para o escutar. Inclusivamente Cérebro adormeceu ao som da sua lira. Um, e outras figuras que por lá deambulavam também ficavam apaziguadas e sentiam um grande alívio por estarem a ouvir aquele som naquele sítio de desespero. E, portanto, Hades e Perséfone abrem-lhe as portas e escutam o seu pedido. E ele explica que não conseguia produzir música sem a sua musa por perto, sem a sua ninfa e sua esposa por perto, e que realmente ele sentia que ele não estava a dar-lhe nada, ele estava apenas a emprestar-lhe Eurídice até que fosse a hora dela voltar novamente. E realmente, quando a sua vida tivesse mais anos, ela voltaria, mas para já ele queria levá-la com ela. A Perséfone fica, sobretudo, muito comovida com esta história e decide que realmente vai ajudar este casal e, portanto, convence o seu marido e eles dão-lhe a oportunidade. A única coisa que lhe pedem é para ele nunca olhar para trás e seguir confiantemente em frente, esperar que ela e confiar que ela viria atrás dele, e só quando ambos estivessem no exterior banhados pela luz do sol, aí sim ele poderia interagir com ela e olhar para trás. E com este aviso bem presente, ele decide começar o caminho de regresso, confiante que Eurídice vinha atrás dele. Então, ele, independentemente do que viu, ouviu ou sentiu no caminho, ele continuou sempre sem olhar para trás, até sair da entrada de Hades. E mal ele sente o sol a tocar, ele vira-se para trás. Só que Eurídice ainda estava dentro do caminho e ele vislumbra muito rapidamente e ela é sugada novamente para o interior, e aí sim, ele nunca mais poderia ter acesso a Eurídice. Isto deixa-o louco de desespero, porque ele sente que a única oportunidade que ele tinha, ele perdeu. E perdeu por descuido, porque ele confiou até à última. Ele acreditou, ele sabia que a Eurídice vinha atrás dele, ele sentia que ela vinha atrás dele, só que ele precipitou-se. E eu acho que muitas pessoas se identificam com isto. Quantos de nós não nos precipitamos, às vezes, em momentos-chave, não é? E basicamente, aquilo que acontece é que ele fica completamente à deriva, ele deixa de conseguir produzir música, ele fica completamente desajustado e completamente transtornado em relação àquilo que ele era antes e àquilo que tinha acontecido também. E basicamente ele permanece sempre fiel a esta esposa que não conseguiu ter. E as mulheres de todos os reinos que queriam muito estar com ele começam a ficar profundamente enfurecidas e há um motim, e elas fazem uma coisa que eu acho muito simbólica, que é elas arrancam-lhe vários pedaços do corpo e atiram a um rio. Há vários quadros sobre este assunto, a cabeça dele a boiar e as ninfas a encontrarem a cabeça. Vocês podem procurar, é uma temática que é muito, muito... A temática de Orfeu e Eurídice é muito, muito, muito explorada nos vários tipos de arte, seja escultura, seja pintura, muitos poemas também. Portanto, há muita informação interessante sobre este tema e representações, não é, deste tema. E eu acho isto muito interessante porque aqui já se faz um paralelismo com a mitologia egípcia, porque também há um deus egípcio que é despedaçado, que é Osíris. Só que Osíris tem Ísis por perto, a sua companheira, que diligentemente vai juntar os pedaços todos e uni-lo e reconstruí-lo, e ele volta à vida. Orfeu não tem Eurídice. Então ele fica entregue à matéria, ele falta-lhe o pedaço de alma imortal para unir os seus pedaços mortais. Então aqui Eurídice representa a alma imortal,
esta capacidade de encontrar a imortalidade através do relacionamento com os outros. Não é uma imortalidade literal, nós sabemos, mas é nós permanecermos na memória dos outros também e nós sermos celebrados pelos outros e celebrarmos os outros também. Portanto, nós aprendemos muito pelos relacionamentos, aliás, eu acho que aprendemos praticamente tudo com os relacionamentos interpessoais. Aqui já é uma opinião um bocadinho pessoal, mas acho que praticamente tudo efetivamente é aprendido pelos relacionamentos. E aqui ela funciona como uma alma imortal que ele tem e que ele não consegue resgatar, ele não está pronto para ser inteiro, voltamos à temática do ser inteiro. Então ele fica abandonado na matéria, o rio aqui é o material, o tangível, aquilo que nós conseguimos tocar e sentir, então ele fica abandonado no rio e vai, depois ele é acolhido por, por umas ninfas e pelas musas, aliás, ele é acolhido pelas musas, há várias interpretações, não é? Há quem diga que foram umas ninfas, há quem diga que foram as musas, mas na ilha de Lesbos, nas margens ou na costa da ilha, elas encontraram os pedaços do seu corpo, enterraram-no e honraram-no ao seu jeito. Mas a verdade aqui é que basicamente temos aqui uma série de aprendizagens sobre este assunto, porque é trágico, não é? E temos aqui a mulher como a Eurídice como a justa medida para Orfeu, ela era tudo aquilo que ele precisava e tudo aquilo que ele não conseguiu. Por isso é que o nome dela é muito interessante, a justa medida. Depois ela surge como uma alma imortal, não é? E é aquilo que lhe falta, a centelha divina que lhe falta para o inspirar, para o manter à tona. Não que ele não a tivesse nele próprio, mas ele perdeu-a completamente. Depois ele aparece-nos despedaçado e entrega a matéria, ele sem capacidade de trazer beleza ao mundo novamente, sem capacidade de ter pensamentos e ações nobres novamente, porque estava destroçado. E aqui também nos aparece o grande ponto fraco dele, que foi ele precipitou-se, ele por um momento teve dúvida, ele não esperou que ela lhe tocasse a ele e dissesse estou aqui, ele quis virar para trás para confirmar se ela estava lá. Então a dúvida aqui é o fator fraturante, é o fator que quebra. E a dúvida é muitas das vezes aquilo que leva a que os nossos processos sejam lentos e que às vezes não aconteçam. Quando nós duvidamos muito de uma coisa, normalmente fica difícil dela se manifestar na nossa vida. Portanto, isto também é muito interessante, porque se ele não tivesse duvidado, ela tinha-lhe tocado e o mito não seria trágico. Pronto. Então, nós somos Orfeu, todos nós somos um Orfeu, nós podemos gerar beleza, podemos trazer luz, nós podemos fazer coisas grandiosas, nós temos que tentar trabalhar no sentido de sermos inteiros e completos, não nos abandonarmos à matéria, continuarmos a procurar essa beleza nas pequenas coisas, procurar essa inspiração e essa centelha divina nas pequenas coisas e, portanto, contribuir assim para também trazer mais equilíbrio a esta dinâmica de luz e sombra, porque já percebemos que temos todos os dois lados e que eles fazem parte e temos é que arranjar uma relação harmoniosa entre eles, não uma relação de resistência, de rejeição do nosso lado mais sombrio, porque não olhar para ele é a mesma coisa do que ter um armário cheio de pratos quase a cair e manter a porta fechada, assim, não estamos a resolver problema nenhum. Quando nós abrimos a porta, os pratos vão cair. Estamos já a adiar a abertura da porta. Então, ainda tinha aqui mais um, mas acho que acho que terminamos assim. E este é o meu convite para vocês. Ah, como? Queria só dizer uma coisa. Essa parte do mito que tu falaste, a leitura, nós querermos continuarmos, mesmo depois da morte, na memória de alguém, não é? Uhum. É uma perpetuação do eu. Sim. Esse mito passou, de certa forma, passou para o circuito da tradição oral, para os contos populares, através de uma fórmula muito simples, não é? Que é, e foram felizes para sempre. Sim. Não é? É o perpetuar. Nós sabemos que eles não andaram aqui séculos, porque ninguém vive séculos e séculos, mas o para sempre é o perpetuar da memória. E é interessante ver como os mitos também ainda continuam a ter reminiscências na literatura de tradição oral. Não é? Sim, sem dúvida. Pronto. Aliás,
isso é uma característica do comportamento humano, que é uma das grandes lições que eu aprendi em 2020. Eu, como pessoa Nadine, aprendi essa lição. Talvez vocês já tenham aprendido há muito tempo, ou talvez ainda estejam no caminho. É assim, acha que aprende, mas depois volta a levar aqui assim umas cabeçadas para ver se aprendeu mesmo ou não. E então, hum, a lição que eu aprendi realmente foi que nada permanece estanque, a permanência é uma ilusão. Tudo, o mais certo é que tudo é impermanente. Isto parece, se calhar, ou confuso, ou se calhar até parece simplista demais, mas é que eu sinto isto como uma verdade em mim que eu gostava de vos passar só para perceberem isto, que é, ou se calhar vocês também sentem isto em vocês, eu não sei, nunca tinha pensado muito sobre esta temática, mas nós queremos cristalizar as coisas. Quando nós temos coisas que nos estão a correr muito bem, nós pensamos, ai, quem me dera que fosse assim para sempre. E nós fomos ouvindo este para sempre na tradição oral e nos filmes da Disney, vamos dizer assim, porque é importante, ele também está lá. Está nas coisas que moldam o nosso pensamento como crianças, o para sempre. E não existe um para sempre. Não porque eu não acho que a nossa alma é eterna, porque eu acho que a nossa alma é eterna. Eu acho que nós somos seres eternos e infinitos. Nós vimos cá muitas vezes. Outra vez, isto é uma opinião pessoal, não estou a vender nada a ninguém, está bem? Esta é a minha visão. Mas o que eu vos quero dizer é, mesmo sendo eternos, nós não ficamos estanques num degrau. Isto é uma escadaria. E a gente vai subindo e descendo. E acho que também é bom normalizar que às vezes damos uns passos atrás. Está tudo, ok, vamos ter calma connosco, somos humanos, estamos a aprender. Mas eu acho importante este conceito da imortalidade, da perpetuação de algo de forma estanque, de forma cristalizada, ele é mesmo uma ilusão que nós criamos para conforto dos nossos corações e das nossas cabeças. Porque nada fica estanque, nada permanece como está e as nossas memórias também não são estanques. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, na nossa memória também as coisas vão mudando. E se vocês pensarem, vocês vão facilmente aperceber-se disso, porque vocês cá têm memórias da vossa infância que já vos trouxeram um tipo de sentimento e que se calhar hoje em dia trazem-vos um sentimento diferente, porque vocês mudaram e a vossa percepção da realidade mudou e a vossa memória ajusta-se a isso também. Então, também pode ser uma forma de ver este mito que é uma ilusão, a permanência, não é? Nada fica como está. Nós não podemos querer cristalizar um momento na eternidade, porque nós também vamos mudando e as circunstâncias à nossa volta vão mudando. Não sei, acho que também não sei, acho que se calhar foi de encontrar aquilo que tu estavas a dizer, Tânia, não sei. Sim ou não? Se calhar fugi. Uma questão, a perguntar quando é que é a próxima data. Videoconferência, não. Podemos combinar, se vocês quiserem, arranjo-vos mais mitos, mais questionamentos, que é o que eu mais gosto de fazer, questionamentos. Olha, Nadine, se calhar então ficávamos por aqui hoje. Eu Sim. agradeço-te do fundo do coração, porque acho que é uma forma diferente de termos uma aula, porque estarem sempre a ouvir a mesma formadora, que é uma chata, sempre a falar, pronto, e vir uma pessoa de fora, mais expressiva a falar e com outros conhecimentos, eu acho interessante a maneira como tu começaste, não é? A articular o teu percurso, que também é da área da saúde, como o percurso dos formandos, e portanto articular com a mitologia, que é o que nós vamos abordar agora em português, acho que vai ser, que ganhou outro sentido, mas depois eles podem reforçar isso. Hoje se calhar não vão ter tempo, mas depois eles reforçam isso, eu faço chegar até ti Claro, agradeço o feedback e também só para dizer que gostei muito de vos conhecer, não consigo conversar convosco naturalmente, mas gostei muito de vos conhecer. Acho que tenho uma formadora incrível, por isso aproveitem bem também, porque
o trabalho de ensinar a nossa língua é um trabalho muito difícil, mas é uma missão muito bonita, e acho que muitas vezes incompreendida também pelos alunos, por isso eu espero que vocês estejam a aproveitar ao máximo essa formadora. Também deixa-me dizer que foi por causa dela que eu mergulhei na mitologia desde muito cedo, portanto sou grata. E para dizer outra coisa, só para terminar, que é, se vocês tiverem interesse no meu trabalho, eu estou nas redes sociais como Nadine Sereno. Se tiverem interesse sobre mitologia, quiserem explorar um bocadinho mais, eu vou lançar um podcast, mesmo com este nome, Mitos e Mentes, em que todos os episódios vou falar de um mito e criar este tal questionamento, e depois temos espaço para eventualmente criar uma espécie de comunidade para comentar, para trabalhar estes assuntos e quem sabe onde é que isto nos pode levar, mas a ideia é mesmo trazer isto um bocadinho mais para a consciência do coletivo, ou seja, de todos nós. Portanto, até ao fim do ano o primeiro episódio em princípio sairá. Convido-vos também a explorarem um bocadinho se quiserem. Depois até posso falar com a Tânia para ela vos dar o meu site, que também em breve terá saído do forno, e onde vocês podem aceder a este conteúdo se quiserem, está bem? Deixo-vos esse conteúdo com muito gosto. Outras turmas também vou aconselhar se calhar o podcast. Não te voltar a chatear mais para fazer este tipo de intervenção, mas... Eu gosto. Podes, não me chateies. Está bem? Foi um gosto. Então, tchau. Beijinhos. Beijocas, questionem-se, que eu também vou questionar-me muito. Obrigada. Olha, eu mando as gravações depois da conversão do vídeo, ok? Para ficares com as gravações. Boa. Isso era fixe, eu gostava. Nadine, beijinhos. Tchau. Beijocas. Tchau. Obrigada. Tchau. Agora pareço aquele polvo que não sei desligar até encerrar.